vou passar aqui para vocês. Eu vou deixar aqui a dica do ponto de máquina, que é a que é mais importante realmente. Tem muitas dúvidas a respeito. Como nós já falamos em outras vezes, varia muito de máquina para máquina. Então, nós vamos partir do seguinte entendimento. A máquina tem um ponto médio, né? Quando a gente liga a máquina, ela tem um ponto intermediário. Normalmente, esse ponto é 3, 3,5, mas isso varia muito de máquina para máquina, de modelo, né? Modelos antigos e modernos, então é muito variante. Então, nós vamos partir desse princípio, que da média onde ela vem, a numeração que ela vem, para menos, a gente sempre vai ter que ir para menos para fazer em curvas, que é uma das maiores preocupações. Como não tem como a gente explicar sobre máquinas por cada modelo, eu vou mostrar isso desenhando para vocês, tá? Para essa compreensão para vocês conseguirem identificar sozinhas como chegar nesse melhor ponto para fazer curva. Vamos fazer a nossa primeira dica de costura para ajudar a entender o ponto da máquina. Eu vou desenhar um círculo para exemplificar como chegar no tamanho bom de ponto. E vou usar a caneta vermelha para aparecer os pontos. Qual é a lógica do tamanho do ponto? Precisa se fazer um teste, né? Para concluir. O ponto não ficar tão redondinho, as curvas não ficarem tão redondinhas. Então, quando eu dou pontos na máquina, se eles forem muito grandes, em vermelho eu vou deixar grande para exemplificar, tá? Os pontos da máquina, a cada ponto, eles são retos, né? São pontos dados retos. Então, eles não vão acompanhar a curva. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Aqui a gente consegue perceber, ó. A cada ponto que a máquina dá, ela faz um ponto reto. E então ela não acompanha a curva. Por isso a gente precisa diminuir. Eu fiz aqui um exemplo bem grande para poder ser bem fácil de enxergar aqui no vídeo, né? Em casa a gente não tá costurando uma coisa tão fácil quanto essa, então o teste pode até ser feito numa curva menor, numa sinuosa, que por sinal eu já vou fazer aqui. Então, se eu quiser dar pontos, costurar para acompanhar essa curva, a máquina vai dobrando de forma reta. Ela não é curva, né? Vou chegar aqui nessa partezinha aqui de cima para vocês entenderem bem. Ó. O meu desenho era em curva, mas o ponto não é em curva, ele se quebra a cada... Então, a gente precisa fazer um teste na sua máquina para encontrar um ponto que faça essa curva. E como é que faz isso? Diminuindo o tamanho do ponto. Quando eu diminuo o tamanho do ponto, eu fraciono a curva. Então, eu vou fazer por dentro aqui desse mesmo desenho. E aí, quando eu tenho pontos menores, eu consigo distribuir essa curva. Dobrar em partes menores dentro dessa curva. Ó. Então, onde eu teria num ponto grande, onde eu teria 1, eu já tenho 2. Então, eu distribuo a curva. Por isso, eu preciso colocar pontos pequenos para fazer a curva. Vou fazer mais um exemplo aqui, que é o exemplo do bico, né? Em costuras de pontudas, com pontas de orelha ou quinas de alguma almofada. Então,
bandeirolas, quinas da bandeirola, tá? Vou fazer um exemplo aqui triangular. Simplesmente para falar sobre quina. Tá aqui ele. Ó, um triângulo. E agora eu vou dar uns pontos grandes. Vou costurar ele com pontos grandes aqui, fantasiosamente, com a minha caneta vermelha para vocês entenderem. Então, eu venho costurando com pontos que estão relativamente grandes para fazer isso. Ó, e quando eu chego aqui, eu vim costurando, certo? Quando eu chego aqui nessa quina, o meu próximo ponto vai passar. Confere? Um ponto do mesmo tamanho ia passar da minha costura, né? Então, por isso eu preciso diminuir, né, o ponto da minha máquina a ponto de me dar mais segurança e conforto para chegar ali. Se eu tivesse fazendo pequenos, ó, vou colocar bem pertinho, ó, então eu poderia parar, né? Aqui, se eu parasse, eu tô com ponto grande, eu paro aqui, tô longe, dou mais um passo do que eu quero. Então, é por isso que eu preciso descobrir na minha máquina qual é o ponto de tamanho suficiente. Neste caso aqui, ó, eu poderia parar aqui para fazer a volta. Então, tem que descobrir na sua máquina. Tu pode mudar o tamanho do ponto. Como nós trabalhamos muito com brinquedo, né, aqui, brinquedos de pano, a gente já tem esse hábito de costurar com ponto pequeno, porque é um brinquedo que se vira, que enche, né? Então ele tem que ser costurado com pontos pequenos para dar essa firmeza. Mas tu pode sim mudar o tamanho do ponto no meio da costura, dentro da tua necessidade, desde que a agulha esteja dentro do tecido. Quando tu for mudar de ideia, né, mudar de rumo, que a agulha esteja dentro do tecido, tá costurando ali. Vai chegar perto da quina, é uma costura que tu faz larga, que é mais confortável fazer larga e até mais bonita. Quando chegar perto do canto, deixa a agulha dentro do tecido, né, a máquina com a agulha lá dentro, e diminui um ponto, uma numeração ou duas, faz a curva e depois que fizer a curva, digamos que a gente estivesse fazendo aqui lençol, né? Então, uma peça grande. Eu não teria que fazer toda ela, me facilitaria costurar ela com partes grandes. Então, eu venho até a quina, né? Próximo, diminuo o ponto, faço o meu cantinho que eu quero fazer perfeito, preciso que seja perfeito, né? Para ficar igual e para ficar bem encaixadinho ali. Faço a curva e aumento o ponto de novo e sigo a minha reta tranquilamente. Dá para entender isso? Quando são curvas, vamos voltar para preta. Como no caso nós estamos fazendo orelha, né? Que nós temos curva e bico ao mesmo tempo, ou folhas e flores, ó, que são várias formas, aqui, ó, essa sim. Esse tipo de coisa, esse tipo de trabalho, a gente não diminui no caminho, tá? Ali é ideal que essa peça seja toda feita com pontos medianos para pequenos, porque a gente vai mudar ao longo do caminho. Já que estou aqui, vou costurar aquela folha também, né? A folha ou a orelha. Não vamos fazer serviço pela metade. Vou costurar com pontos grandes, tá? Para vocês entenderem bem como não é possível ter qualidade, que é o que dá aquele desespero na gente, ó. Não é possível costurar com qualidade com o ponto grande, porque quando a gente chega nessa primeira curva, ele passa, aí a gente tira, levanta, retrocede, tenta encaixar de novo, vai para lá. Vocês estão vendo aqui, ó, que esses pontos vermelhos é uma linha reta, né?
Mas o produto aqui, o meu produto, ele é todo arredondado. Então, se eu tivesse costurando ele com pontos pequenos, eu conseguiria controlar muito mais a máquina, sempre lembrando que esse tipo de costura tem que ser feito devagar, né? Tem que se costurar na máquina devagar. Isso não é atraso, isso é ganho de tempo, porque se ganha em qualidade, não precisa refazer o trabalho, né? Então não é atraso, é adianto. E aí aqui assim, ó, eu consigo distribuir fazendo todas essas formas arredondadas, certo? Então temos que encontrar o melhor ponto na nossa máquina para o nosso trabalho.